Vamos dar início, né? A gente tem hoje participantes que são estudantes do Nesp, né? A gente tem estudantes que fazem parte do PPG SAB, que também receberam um convite para estar aqui. E a gente tem alguns outros participantes que vieram, né, através do Instagram e de outros professores dentro da UFSB. E eu queria deixar aqui as boas-vindas a vocês todos e todas e me apresentar. Eu sou Maria Luísa, eu sou professora, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia e coordeno esse núcleo de estudos e pesquisa em saúde, e a gente tem uma abordagem voltada para a clínica, então a gente geralmente conduz estudos, né, usando metodologias de revisão sistemática, de ensaios controlados randomizados, de pesquisação, de estudos de intervenção, e a gente vai usar mais ou menos esses métodos de pesquisa como exemplos aqui na aula de hoje. E o objetivo desse nosso encontro, né, ele é um encontro curto, dado tudo que a gente poderia falar dentro de um contexto de escrita científica. Né? Existem disciplinas em programas de mestrado e doutorado só para tratar disso. Mas a minha abordagem aqui, a minha intenção aqui nesse momento é trazer dicas práticas aplicáveis no dia a dia de vocês para tentar destravar esse processo de escrita. Então eu não vou me preocupar em trazer conceitos, sabe? E ficar explicando o que seria. Eu vou tentar trazer para vocês uma abordagem muito prática do, ok, agora eu preciso escrever o meu trabalho, ou eu estou escrevendo a minha dissertação ou o meu artigo, e eu ainda estou encontrando alguma dificuldade nisso. É mais ou menos essa abordagem que eu vou trazer aqui para vocês, e por isso que essa aula ela foi mais voltada para quem já tem algum nível de experiência aí com a pesquisa, quem já é estudante de IC, quem já é estudante de mestrado, de doutorado, mas não impede de estudante de graduação que depois esteja acompanhando consiga, né, assistir a aula e aplicar de alguma forma. A minha preocupação foi só de que a gente não traria essa abordagem mesmo de conceitos e de elementos de passo a passo que às vezes quem não está tão na área não dá conta de acompanhar. Então esse é o objetivo do nosso encontro. E eu gostaria que vocês ficassem muito, muito, muito à vontade em me interromper, em perguntar, em trazer exemplos, em falar dos projetos de vocês. Eu não tenho problema nenhum de você, na hora que eu estiver explicando, você abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. E quem não quiser ou não se sentir à vontade para perguntar, pode escrever no chat. E aí eu vou pedir o Cícero para ir me ajudando, né? Sinalizando aí. Se tiver alguma pergunta, Cícero, você vai me ajudando aí a responder essas perguntas. Tudo bem? A gente pode combinar assim? Beleza. Cícero, eu vou pedir, enquanto eu for explicando aqui, se você puder fazer um Google Forms para fazer um registro da frequência de quem está aqui, seria importante. Deixa eu só colocar aqui. Beleza. Para a gente começar, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, ou quem quiser falar também pode falar, mas eu acho que eu prefiro até pelo chat. Eu queria que em uma palavra, em uma só palavra, você dissesse assim: qual é a sua maior dificuldade na escrita científica? E tá tudo bem você falar assim: eu nem sei por onde começar. Tipo, colocar assim, começo. Deixa eu só sentir mais ou menos quais são as dificuldades de vocês para eu ir nessas dificuldades.
organizar, manter o foco linear na construção do texto. Que mais? Estruturas diferentes. Vou chamar isso de formato, tá, Isabela? Então, formato. Iniciar. Quem mais? Me ajudem aí, pessoal. Transformar. Manter a coerência. Danúbia, esse transformar seria a partir do que você leu, tipo, você leu um texto e você quer reescrever, transformar nas suas próprias palavras, seria isso? Beleza. Vou chamar de interpretação. Coerência. Mais alguém quer dizer a sua dificuldade? Eu acho que aqui eu já consigo começar alcançando alguns pontos de vocês. Eu tenho dois modelos para trabalhar aqui com vocês. O primeiro é, eu sou estudante de iniciação científica, ou sou estudante de graduação e vou fazer um TCC, ou sou estudante de mestrado e doutorado e vou escrever minha dissertação e minha tese. Geralmente, para esses casos, a gente tem um formato, que é o que a Isabela chamou aí de estrutura. A gente tem um modelo em que a gente vai seguir para escrever o trabalho dentro desse modelo. Então, esse é um estilo de escrita e a gente adota algumas estratégias para esse modelo de escrita. Mas a gente também tem uma outra proposta, que é quando eu vou escrever o artigo científico. E que daí o formato desse artigo científico, ele precisa atender às normas que o lugar para onde eu vou submeter esse artigo pede. Então, eu preciso escolher qual vai ser a revista para ver as normas dessa revista e adaptar o meu artigo para essa revista. Então, são caminhos que são diferentes e eu vou tentar mostrar esses dois caminhos hoje aqui. Então, isso é o primeiro ponto, né? O ponto da formatação. Qual é o formato do texto que eu vou seguir? Gente, eu não trouxe slide, então eu vou estar falando. E se de repente eu falar e vocês quiserem que eu repita, tudo bem. Como vai ficar gravada, depois vocês podem voltar lá. Mas o primeiro passo, se quiserem anotar, o primeiro passo da escrita científica é saber qual é o formato que eu vou seguir. Esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, vou projetar aqui a minha tela. Deixa eu trazer para cá. Só um minutinho. Tinha deixado separado, mas ok. Me confirmem se vocês estão vendo aí a minha tela agora. Tá. Vou usar como exemplo o PPG SAB. Eu sou estudante do PPG SAB da UFSB, ou eu sou estudante do PPGF da UESC, ou eu sou estudante de algum programa de pós-graduação e eu tô começando agora, ainda nem tive às vezes reunião com meu orientador,
Ou ainda, né, eu não sou estudante de um programa, mas eu quero submeter uma proposta para esse programa. No processo seletivo, o que que eu faço? Primeiro passo, eu vou lá no site desse programa e eu vou tentar encontrar um modelo que me mostre o que eu preciso colocar nesse projeto. Então, dentro do nosso site do PPG Sabe, vai ter uma abinha chamada Documentos, e aqui também tem uma outra aba que se chama Dissertações Defendidas, que vocês podem ver mais ou menos como é que se costuma ficar uma dissertação final daquele programa. Isso é muito bom quando eu vejo o final, porque eu vou entender mais ou menos o que eu vou seguir. Isso me dá uma visão do que eu tenho que escrever. Aqui dentro do nosso desse site onde tem documentos, eu tenho o modelo, que é o modelo de elaboração para a dissertação do programa. Minha primeira sugestão, baixem esse modelo. Vocês vão ver que dentro do modelo, acho que vocês não estão vendo aí, deixa eu mudar de aba. Pronto. Dentro desse modelo vão ter todas as informações sobre o formato, sobre a formatação que a Isabela colocou. Qual é a estrutura da margem, né, a configuração da página, qual é o espaçamento que eu tenho que ter, quais são as fontes que eu tenho que ter, qual é os itens que a gente chama, né, de elementos que eu tenho que ter. E aí eu vou usar isso como modelo. Ali são as normas do formato, aqui é o modelo. E eu já vou preenchendo com o que eu tenho na mão. Muitas vezes no início, e aí quem colocou iniciar, muitas vezes a gente não consegue nem começar, porque você não tem muita ideia do que fazer. Então comece com o modelo preenchendo o que você sabe. Às vezes o óbvio, seu nome, um possível título, o nome da orientadora, se tem co-orientador ou co-orientador, o nome. E por que que isso é importante? Você vai preenchendo nas páginas o que você conseguir. Porque, pessoal, isso já dá para nossa mente uma informação de que algo está sendo construído. Mesmo que ainda não esteja completo, mesmo que ainda não esteja perfeito, mas você já tem algo palpável na sua mão. Então, esse é o primeiro passo, ok? Eu uso o formato e eu vou preenchendo o que tem aqui. Coisa simples às vezes, né? Daí a gente entra na parte que é a parte da estrutura de um projeto de pesquisa, que é o que a gente está falando aqui. O que cabe dentro desse projeto de pesquisa? E eu vou mostrar para vocês aqui os itens que vocês teriam que escrever. Então, eu tenho um resumo, eu tenho um abstract, que é o resumo em inglês, eu tenho a lista de imagens, de tabelas, de figuras, caso o meu texto já tenha. E eu tenho a introdução. E aqui eu vou falar um pouquinho do que é cada um desses itens dentro de um projeto de pesquisa. Para que serve a introdução dentro de um projeto de pesquisa? O seu projeto ele vai ser avaliado por alguém. Seja dentro do comitê de ética, para autorizar que a sua pesquisa seja aprovada e que você consiga coletar os dados, ou ele vai ser avaliado por uma banca, num processo de qualificação, ou numa defesa do seu trabalho, mas alguém vai avaliar ele. E essa banca, geralmente a gente tem 2 ou 3 professores que compõem. E às vezes esse professor ele não tem domínio, ele não tem conhecimento do seu objeto de pesquisa, porque geralmente a gente tem um professor que é do programa, que olha para as normas, que olha para a estrutura, que olha para a metodologia,
mas que ele não é necessariamente da sua área, da área que você está pesquisando. Por exemplo, alguém aqui que é do PPG sabe que pesquisa sobre biodiversidade e eu vou estar na banca. A biodiversidade não é o meu campo de pesquisa. Então eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para formatação, eu vou olhar para metodologia, eu vou olhar para domínio do conteúdo e por aí vai. Mas é por isso, por pessoas como eu, que de repente vai estar na sua banca, que não tem esse domínio do conhecimento, que é necessário ter uma introdução para ser apresentado o tema em que eu vou trabalhar. Então aqui eu contextualizo qual é o meu objeto de pesquisa. E aqui entra, Carol, e acho que outras pessoas foram falando, né? Aqui entra a questão da organização das ideias. O que eu preciso dizer para que essas pessoas que vão avaliar o meu trabalho entendam o que eu estou fazendo? E esse ponto, ele não nasce, ele começa, vou chamar assim, esse ponto ele começa de quando eu defino qual é o meu título, por exemplo. Eu vou usar um exemplo porque eu fiz uma reunião com ele hoje e eu vou usar um exemplo do projeto de pesquisa de Samuel, que é um estudante do PPG SAB, e ele vai avaliar uma intervenção que inclui autoconhecimento e autogerenciamento para manejo das emoções no ambiente universitário. Então, guardem essa frase. Dentro desse título, eu consigo extrair palavras que são palavras-chave. Então, o título dele completo é esse. Quais são as palavras-chave? Ambiente universitário é uma palavra-chave. Autoconhecimento, outra palavra-chave. Autogerenciamento, outra palavra-chave. Manejo das emoções, outra palavra-chave. Então, quando eu começar a escrever, a primeira coisa que eu preciso fazer é quais são, e aí se vocês quiserem anotar, né? Quais são as palavras-chave que eu preciso abordar dentro da introdução para que quem for ler o meu trabalho consiga entender o que eu estou fazendo. O primeiro passo é elencar essas palavras-chave. Tudo bem, gente? Tá claro para vocês? Me deem um joinha aí se estiver fazendo sentido para vocês. Joia. Professora, eu consigo identificar as palavras-chave, mas eu ainda tenho dificuldade em saber qual delas vai se apresentar primeiro. Como é que eu vou organizar, por exemplo, a sequência dessas palavrinhas e dos conteúdos que eu vou trazer? A gente chama essa organização de estrutura de funil. Como assim? Eu vou escrever a minha introdução saindo do macro, do maior, até chegar na justificativa e no meu objetivo de estudo. Por exemplo, vou seguir o exemplo do trabalho de Samuel. O objeto macro dele é o ambiente universitário. Por quê? Porque é dentro desse ambiente que eu tenho pessoas que são submetidas a situações que interferem nas suas emoções e que a partir disso eu preciso intervir para que elas tenham uma melhor condição de saúde. Então, o macro dele é falar sobre o ambiente universitário. Esse é o primeiro ponto. Então, eu já sei o que eu vou falar, agora eu escolho a prioridade, a ordem. Primeiro ponto é o maior. Ah, professora, mas eu estou falando de uma condição de doença. Tudo bem, você vai apresentar, por exemplo, na primeira parte do seu trabalho, por que é importante estudar essa doença. Então, qual é a prevalência dela no mundo? Ela tem variação por gênero?
ela tem impacto socioeconômico. Então, você vai contextualizar o problema de uma forma maior para dizer assim, olha, estou aqui, isso é o meu universo. Isso aqui é o que eu vou estudar. Depois que eu defini o macro, eu vou caminhando para as outras partes, vou reduzindo elas. Então, no caso do Samuel, o primeiro passo é o ambiente universitário. O segundo passo é o que eu faço dentro do ambiente universitário que modifica as minhas emoções. E como eu posso manejar elas, como que eu posso intervir sobre elas. E aí ele vai ter um segundo parágrafo, terceiro parágrafo talvez para falar disso. De manejo das emoções, o que causa e como eu resolvo. E existem muitas formas de fazer isso. Então ele vai apresentar um outro caminho. Quais são as formas de resolver isso? O que a ciência diz a respeito disso? E aí é nesse momento que a gente começa a trazer, por exemplo, citações de trabalhos que falem sobre o nosso estudo. O que a ciência já tem, já preenche, já responde de lacuna sobre aquele tema. E aí, depois disso, a gente vem para o gancho do que é o nosso objeto. Então, eu fiz o macro, apresentei o problema, e aí agora eu começo a trazer a solução. E aí, aponto, né, que por exemplo, dentre as estratégias que existem para manejar as emoções, a gente tem o autoconhecimento e o autogerenciamento. Linkei mais 2 palavrinhas-chave lá do que eu tinha colocado e na ordem. Aí eu vou falar o que é cada um, vou explicar o que as evidências trazem sobre cada um. E vou fechar essa introdução com a justificativa e com o objetivo do meu estudo. Isso é o funil. Eu fui apresentando o problema, eu fui trazendo o que existe na literatura sobre esse problema, eu fui apontando o caminho para uma possível solução e eu justifiquei por que essa solução é importante e fechei com o meu objetivo de estudo. Isso é uma introdução organizada, coerente, clara. É como se você estivesse pensando para quem é professor ou para quem é estudante que costuma montar seminários e apresentações, é como se você estivesse montando uma aula. Só que ao invés de você estar falando, você vai estar escrevendo. Deu para entender? Me digam aí se ficou claro. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade. Posso seguir? Beleza. No nosso modelo, a gente tem a justificativa como uma opção de vir separada. Porque aqui, às vezes, você pode explorar um pouco mais da justificativa do seu estudo, diferente de lá na introdução, em que você faz ela um pouco mais curtinha. E geralmente, gente, essa introdução de um projeto de pesquisa, ela deve ter no máximo, estourando 3 páginas. Geralmente ela fica entre 1 e 2. Mas se você quiser explorar um pouco mais da sua justificativa, por exemplo, por que seu estudo é relevante, por que ele faz sentido para você, você pode falar um pouco da sua trajetória de vida e de como que ela está relacionada com o seu estudo, como que o seu estudo vai contribuir, por exemplo, para o programa ou para a sociedade. Então, isso aqui é um item que você pode explorar um pouco mais, mas ele é opcional, ele não é obrigatório. E aí a gente tem a parte dos objetivos, né? Então eu vou definir qual é o Maria Luísa. Diga. Maria Luísa, a justificativa, fazendo ela parte, ela entraria nessa composição também da introdução, de 1, no máximo 3 páginas? Não. Ela é a parte mesmo. Essa de 1 a 3 páginas é quando você fecha mesmo ali a introdução, só o item introdução.
Entendi. Então, eu posso fazer uma introdução de até 3 páginas, mais uma justificativa, que pode ser também um tantão. Tipo Pode assim. sim, pode. E em RN não é, tipo assim, não é rígido isso. É o que geralmente acontece. Mas, por exemplo, boa sua pergunta. Por exemplo, tem estudantes que defendem a tese ou a dissertação em que ele já traz artigos. E aí, o que acontece? Ele tem que ter uma introdução maior, mais robusta, porque vai ser tudo que ele vai ter. O resto já são os artigos publicados. Nesse caso, a introdução ela pode ser mais longa. Mas o que eu estou falando de 1 a 3 páginas é quando eu vou ter a introdução e depois eu vou ter um referencial teórico, porque é no referencial teórico que eu vou aumentar esse conteúdo que estava na introdução. Deu para entender? Sim, perfeito. Obrigada. Nada. Pessoal, objetivos, eu não vou entrar muito assim, como eu falei, na definição, mas são o que você pretende fazer de forma clara, ou de forma de fato assim objetiva. Qual é a minha intenção com essa pesquisa? Isso é o objetivo geral. Então, no caso, vou continuar usando o exemplo do estudo Samuel. O nosso objetivo é avaliar o processo de desenvolvimento, de implementação e o resultado de uma intervenção no ambiente universitário para manejo das emoções. A gente quer avaliar quais são as respostas desses itens. Isso é o objetivo geral. Quando eu vou para os objetivos específicos, eles são os produtos que vão estar dentro da minha dissertação. Então, por exemplo, o primeiro passo de Samuel é fazer um diagnóstico. Então, avaliar, estabelecer um diagnóstico das necessidades dos estudantes ou dos trabalhadores para manejo das emoções. E lá no resultado dele, ele vai ter esse resultado. Segundo, desenvolver um programa para manejo das emoções. Outro produto que ele vai ter. Terceiro, avaliar a implementação. Então, o objetivo específico ele é muito coerente com o objetivo geral, tá? Mas vou falar brevemente. E o terceiro item do projeto de pesquisa é a sua metodologia. É o que você vai fazer para responder os seus objetivos. E aqui não é o objeto do nosso encontro de hoje, mas provavelmente mais na frente a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Como eu penso uma metodologia para responder cada tipo de pergunta. Por exemplo, eu vou avaliar a prevalência, qual é a metodologia? Eu vou avaliar o efeito de intervenção, qual é a metodologia? Eu quero fazer uma revisão sistemática, qual é a metodologia? A gente vai falar isso mais ao longo aí dos próximos encontros. Mas em resumo aqui eu vou contar o que eu vou fazer. E aí uma dica para vocês que talvez já estejam nessa parte do projeto de vocês. Existe um site que é uma rede de colaboração que se chama Rede Equator. Vou sair aqui de novo e vou mostrar para vocês. Não vou entrar nos detalhes, só vou apresentar, tá, gente? Só para vocês, por curiosidade, irem lá depois e explorar esse site. Então, escreve assim, Rede Equator. Dentro dessa rede, a gente tem as diretrizes para escrever praticamente todos os desenhos de estudo na área da saúde. Então, eu tenho como colocar ele em português. E aí vocês vão ver lá. Então, tenho diretrizes para escrita de ensaios randomizados, de estudos observacionais, de revisões e por aí vai. O que são essas diretrizes? Eles dizem exatamente o que você tem que colocar dentro da metodologia para esse desenho de estudo.
e eles têm tanto os documentos que vão passo a passo, dizendo o que é em cada um, quanto eles têm um checklist para verificar se você fez tudo. Esse checklist, quando a gente faz a submissão do artigo, as melhores revistas, eles vão pedir que vocês tenham ele preenchido e digam aonde está cada coisa, em qual página. Então, vale a pena vocês já conhecerem, já escreverem um projeto de pesquisa seguindo, né, o que eles dizem, porque quando vocês forem publicar, vocês vão ser cobrados disso aqui. Tudo bem? No futuro, quando a gente for falar das metodologias de cada desenho de estudo, a gente vai trabalhar cada um deles. Mas só para vocês saberem que existe esse site e já irem pesquisando caso tenham interesse. Vou parar e vou voltar lá nas nossas normas. Depois disso, só fazendo um parêntese, projeto de pesquisa para o comitê de ética, para a qualificação, ele pode se interromper aqui, na metodologia. O máximo que você pode ter é tipo resultados esperados. Quais são as suas hipóteses? O que você espera a respeito desse projeto? Eu não vou entrar muito aqui nessa seara agora de falar o que é resultado nem o que é discussão. Só quero que vocês saibam que para quem vai submeter ao CEP ou para quem vai passar pela etapa de qualificação, geralmente a gente vai encerrar no item 3, talvez no item 4, falando sobre resultados esperados. E aí vão ter alguns outros itens, que eu acho que não vai estar aqui, mas que no encontro que a gente vai ter no mês de abril, a gente vai falar, porque a secretária do Comitê de Ética da UFSB vai vir falar quais são os itens que a gente tem que ter quando a gente submete esse projeto lá na Plataforma Brasil. Mas isso é o objeto do nosso próximo encontro, já está até marcado. Ficou claro essa abordagem geral de um documento mesmo de dissertação ou de projeto de pesquisa para vocês seguirem? Isso é o formato, tá? A depender do programa, vai mudar uma coisa ou outra, mas via de regra vão ter esses elementos que eu acabei de mostrar aqui. Tudo bem? Aí eu vou mostrar para vocês, que eu pedi licença aí para Tati, eu vou mostrar a dissertação dela. Final, prontinha. Que eu deixei aqui. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu colocar para vocês visualizarem minha tela inteira. O que eu vou mostrar agora é aquele documento que vocês viram, só que preenchido. Tudo bem? Vocês estão vendo aí minha tela todinha, eu não vou ter como reduzir muito. Então, esse é o material preenchido, né? Com todas as informações que a gente viu, só que agora todo estruturado. A Tati, o estudo dela foi sobre como avaliar a espiritualidade no ambiente de trabalho. E aí, todos aqueles itens de elementos pré-textuais, tudo preenchido, sumário. Dentro do sumário, a gente tem aqueles pontos que eu fui falando para vocês, né? Então, introdução. Ela apresentou uma introdução que vocês vão ver aqui. Depois ela falou sobre a justificativa, ela separou, tá, Henrique? Ó. Ela falou sobre a relevância do estudo dela, depois sobre a relevância pessoal, depois sobre a relevância científica e social. Ela foi destrinchando isso. No referencial teórico, eu acabei não mostrando, porque lá nas normas não tem,
Mas é importante que a gente tenha, pessoal, depois dessa introdução, esse embasamento teórico ou referencial teórico, que é quando a gente vai expandir aquilo que estava lá na introdução, usando aqueles mesmos termos, né, chaves do nosso título, só que ampliando um pouco mais, com mais autores, com mais artigos, com mais referência, que é, na verdade, quando você se apropria do seu objeto de estudo. Você precisa, na sua defesa ou na sua escrita, ter domínio daquilo que é colocado como conceito, como elementos, como classificação, como evidências científicas na literatura. Isso é muito importante. E aí a Danúbia falou sobre essa transformação, né? Como é que eu faço essa transformação do que eu leio para que eu escreva? E aí não tem jeito. Quanto mais eu leio, mais eu consigo escrever melhor. E eu não lembro quem foi que falou assim, começar. Que a maior dificuldade é começar. Por que a maior dificuldade é começar? Porque eu não sei por onde eu começo. Quando eu vou começar a escrever um projeto, né? Por onde que eu inicio? E geralmente a gente quer iniciar escrevendo, mas na verdade a gente inicia lendo. Então, depois que o seu orientador te deu o tema, ou depois que você definiu o seu tema por você mesmo, o primeiro passo é você selecionar quais são os materiais que você vai ler para se apropriar daquele tema. E aí, de novo, essas palavrinhas-chave, elas vão fazer sentido, porque você vai buscar elas nas bases de dados onde você deseja encontrar o seu material. E aí o que tem no embasamento teórico é a transformação, a escrita daquilo que você leu com as suas palavras. E aí o que eu trago como dica é deixar essas palavras que a gente colocou como elementos norteadores como subtítulos para o embasamento teórico. Isso facilita para quem está escrevendo, isso facilita para quem está lendo. Porque a gente vai, é como se a gente abrisse uma gaveta. Agora eu vou, no caso da Tati, né? Eu vou abrir a gaveta para entender o que é espiritualidade. Entendi. Depois eu vou abrir a gaveta para entender o que é espiritualidade no ambiente de trabalho. Entendi. Depois eu vou abrir uma gavetinha para eu entender como é que eu faço essa avaliação, por que ela é importante. Então, para cada um desses itens, é como se eu fosse abrindo uma gaveta mesmo para aumentar o conhecimento que eu tenho daquele conteúdo que está em cada um daqueles subtítulos. Isso ajuda, quem falou aí, a construir o texto. Quando eu defino essas palavrinhas-chave, eu vou sabendo que à medida que eu for lendo, eu vou colocar, por exemplo, eu li sobre autoconhecimento, eu vou colocar na caixinha do autoconhecimento. Eu li sobre ambiente universitário, eu vou colocar na caixinha do ambiente universitário. Isso ajuda muito a não fazer o texto numa colcha de retalhos. O que é um texto na colcha de retalhos? Eu começo a falar de ambiente universitário, depois eu falo de intervenção, depois eu falo da justificativa, depois eu volto para o ambiente universitário. E quem está lendo não consegue entender a direção que o texto está indo. Então, quando eu coloco as caixinhas, fica mais fácil. Quando eu uso o funil, fica mais fácil, porque vai ficando coerente. Deu para entender, gente? Me sinalizem aí, mais uma vez, se tá claro, se fez sentido. Beleza. Então, aqui é só para vocês visualizarem mesmo. O resumo escrito, preenchido, o abstract escrito, preenchido, a lista que eu falei de quadros, de figuras. E
Eu, como orientadora, isso não é uma regra. Eu, como orientadora, eu gosto que os meus estudantes, eles apresentem a dissertação para quem vai ler, que é o que tem aqui. Por quê? Porque muitas vezes eu trabalho já no formato de ter um capítulo, de ter um artigo publicado, então eu peço que eles coloquem assim, olha, essa dissertação ela vai ser apresentada dessa forma, no capítulo 1 você vai ler isso, no capítulo 2 isso, no capítulo 3, e qual é o objetivo de cada um deles, antes de entrar na introdução. Isso ajuda, principalmente quem vai ser avaliado por um membro de fora da universidade, a entender qual é o formato que está sendo apresentado. E aí vem a introdução, mais ou menos naquele padrão que eu tinha falado para vocês, foram duas páginas, e ela segue esse padrão de funil, finaliza com a justificativa. A gente não tinha nenhuma revisão sistemática sobre esse tema, e o nosso objetivo foi realizar uma revisão sistemática de instrumentos que avaliavam a espiritualidade no ambiente de trabalho. E aí fecha a introdução com as perguntas que a gente pretende responder. E aí vem a justificativa que a RN perguntou, né? Então aqui a relevância é também a justificativa. E aí, para cada um dos itens, Tati foi colocando o tipo de abordagem que significava para ela, para os outros, enfim. Aqui é o embasamento teórico, e aí uma coisa que, assim, é legal quando você começa a falar do seu estudo, trazer conceitos, dizer o que é. E às vezes no básico mesmo, às vezes o conceito que está lá no dicionário já é uma informação que é importante. No nosso caso, que estava estudando espiritualidade, a gente foi até no que significa a palavra espiritualidade, né? E aí a gente vai destrinchando com autores e por aí vai. Algumas dicas na hora da escrita que ajudam muito a escrever. Usem frases curtas. Vejam se essas frases, elas de fato estão trazendo informações diferentes. Às vezes a gente escreve 3, 4 frases que estão dizendo a mesma coisa. Não estão trazendo nada de novo. E por que a gente escreve? Porque às vezes a gente viu em um artigo, em outro, achou bonitinho, falou, não, eu vou juntar tudo isso. Mas eles estão dizendo a mesma coisa. Então, usem frases pequenas e que elas, de fato, vão se complementando e vão trazendo informações diferentes, tá? Vou passar agora bem rapidinho, senão não vai dar tempo, só para vocês visualizarem. Então, isso aqui ainda é o referencial teórico. Referencial teórico não tem quantidade de palavras, nem de páginas e por aí vai. E a gente não vai ter metodologia solta. Por quê? Porque na defesa da Tati a gente já apresentou o artigo. E aí, como que o artigo, vou passar aqui só para vocês visualizarem. Como que o artigo, geralmente, ele é produzido antes dele ser submetido. Segue tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Mas a gente tem uma página, que é uma página do título e dos autores. E aí, depois, a gente entra na composição do artigo, que é tudo isso que vocês viram. Resumo, introdução, objetivo, métodos e resultados, que é o que vai ter aqui. E aí eu não vou encerrar, isso era só para vocês visualizarem. Dentro de uma dissertação final, ela teve 2 artigos, 2 ou 3, não lembro, e no final você tem anexos, ou no final você pode apresentar como eu, como orientadora, gosto que os alunos façam, não é uma regra, que eles contem quais foram as produções que eles tiveram aí ao longo da formação. Então, onde que eles apresentaram trabalho e etc, porque isso é uma agenda viva. Então, isso aqui que vocês visualizaram é exatamente
aquele produto que a gente viu no site da UFSB, só que preenchido numa versão final. Tudo bem? Tá claro? Beleza. Mas, professora, eu não tô aqui para aprender sobre projeto, eu quero aprender como fazer a escrita de um artigo científico. E aí, o primeiro passo do seu artigo é para qual revista você vai enviar o seu artigo. E às vezes, a gente precisa pensar isso até antes de escrever o artigo. Ajuda bastante quando a gente segue esse caminho. E aí eu quero mostrar para vocês um site que se chama Jane, de nome de mulher mesmo, que é esse aqui. Esse site, quando você coloca um termo que você quer pesquisar, por exemplo, espiritualidade. Vou colocar no ambiente de trabalho, workplace, spirituality. Se eu for aqui, ó, em encontrar jornais, ele vai me mostrar quais são as possíveis revistas que têm interesse nesse tema ou nesse conteúdo que eu quero enviar para eles. E aqui do lado é o nível de influência que essa revista tem. Quanto maior, maior a influência. E aí você pode, inclusive, ver aqui do ladinho quais são os artigos que ela já publicou sobre esse tema. E você pode, inclusive, e deve selecionar mais de um ou dois desses artigos para usar como referência no seu trabalho. Porque quando a gente for submeter, eles olham isso. Então, quando eu não sei nem por onde começar, a Jane pode ser uma ajuda muito importante, porque você coloca ali o seu tema e começa buscando revistas, artigos que provavelmente vão te ajudar a responder aquele conhecimento. Existem outras ferramentas, tá? Talvez Flammarion usa uma que é muito interessante, mas que, por exemplo, eu não costumo usar. De repente, até Flammarion, depois você pode mostrar ela aqui pra gente e trazer uma aula sobre isso. Eu uso essa e me ajuda bastante porque aqui eu consigo definir mais ou menos aonde que os meus estudantes vão encaminhar os artigos. E aí eu vou lá na revista, né? Vou buscar essa revista e vou ver dentro dela qual é o formato que ela tem. Eu não vou entrar aqui, mas lá em cada uma dessas revistas tem uma página que se chama Guia para Autores. E lá vai existir a mesma diretriz, né, que a gente viu ali na estrutura do PPG SAB, a gente vai ver dentro da revista. Então, o texto tem que ter página de título, tem que estar separado, vai ser escrito em times, você tem que colocar assim, assim, assado e por aí vai. Tudo bem? Essa é a maior diferença entre o projeto de pesquisa, de dissertação, de tese, para o artigo. O caminho onde eu vou buscar o formato é um caminho para onde eu vou encaminhar o meu trabalho. E se eu já tenho uma ideia de para onde eu vou encaminhar o meu trabalho, eu já vou escrever o meu trabalho mais ou menos naquele formato, naquelas regras. Eu já vou ver. Uma coisa que é muito legal eu já vou ver a estrutura de um artigo publicado nessa revista. E isso já me dá
Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Um aberto. Não sei se eu vou conseguir. Mas isso já me dá, por exemplo, uma ideia de como é que o artigo precisa ser apresentado. Isso é algo que é muito legal. Quando você escolhe o seu tema, tenta encontrar um material, um trabalho, seja uma tese, uma dissertação já publicada, um artigo já publicado, que tenha uma familiaridade com o que você vai fazer, para que ele possa servir como, não como cópia, não como plágio, mas como um espelho, como algo que você fala assim, deixa eu ver como foi que eles estruturaram isso, deixa eu ver como eles apresentaram a sequência das ideias, e aí você vai vendo o que faz sentido para o seu. Isso é interessante, pode ser 1, pode ser 2, 3, porque você vai construindo o seu tendo pelo menos apoios. É totalmente diferente de quando a gente começa a escrever do zero, que você não tem visão de qual direção, de qual caminho você vai seguir, tá? Então essa é uma dica que eu também gostaria de deixar aqui para vocês. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido isso aqui tudo para vocês? Eu tô monitorando aqui meu tempo para abrir depois para perguntas, tá? E aí agora, assim, para retomar tudo isso, eu queria trazer essa imagem. Ela tem uns errinhos, porque eu pedi que o GPT criasse uma imagem com cada uma das etapas do ciclo dessa escrita científica, que eu acabei de mostrar aqui para vocês algumas partes, algumas ideias de aplicação prática. Então, foi ele que fez, tem alguns erros, mas vai me servir para guiar vocês, tá? O primeiro passo foi o passo que eu mostrei para vocês. Qual é o formato que eu vou escrever? Qual é a estrutura? E, pessoal, formatação é tão importante quanto o texto. Por exemplo, se eu pego um artigo para revisar, a revista me manda, né, como revisora, um artigo, e que esse artigo ele não está formatado, às vezes isso acontece, a primeira coisa que vem na minha mente é, se esses autores não cuidaram da formatação, será que eles cuidaram da metodologia? Eu já vou ler o trabalho com o pé atrás. Se eu estou na banca de avaliação da quali ou da defesa e eu recebo um trabalho não formatado, eu vou pensar a mesma coisa. E eu ainda vou... Sou eu, tá, gente? Não. Eu ainda vou ter uma dificuldade enorme de avaliar o trabalho, porque eu tenho toque. Eu vou querer arrumar o trabalho inteiro antes de conseguir ler, porque a minha mente não consegue ler na bagunça. Eu acho que eu tenho colegas parecidos comigo por aí. Então, o formato, ele é muito importante. Depois que eu sei qual é o formato que eu vou escrever, o segundo passo é planejar a minha escrita. A escrita científica, ela é um método. Ela não é um dom. Se você... eu não escrevo bem porque eu não tenho o dom de escrever. Não, é porque você não aprendeu qual é o método da escrita científica. E o primeiro passo é planejar o que eu vou escrever. Então, foi o que eu tentei trazer para vocês aí nos formatos. Quais são os itens que eu preciso contemplar quando eu vou escrever um projeto de pesquisa? Esse é o primeiro plano. Eu tenho que ter introdução, eu tenho que ter justificativa, eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter método, eu tenho que ter resultados. Então, eu já tenho um plano, eu preciso ter esses itens. Beleza. Mas o que eu vou colocar dentro de cada um desses itens? Eu também vou planejar. Como a gente fez aqui.
Então, dentro da introdução, eu vou falar isso, isso, isso e isso. Dentro da justificativa, isso e isso, em tópicos. Do jeito que você acha que deve ser. Não queiram, legal ter lembrado isso, assim, não queiram ser perfeitos nas primeiras tentativas de escrita. Vocês não serão. Ponto. Não queiram impressionar os orientadores de vocês nas primeiras tentativas de escritas. Vocês não irão. Ponto. Por quê, professora? A não ser que vocês já tenham vivido essa experiência antes. Aí tudo bem. Mas para quem está começando do zero, não vai acontecer. Por quê? Porque o tema é novo para você. Porque muitas vezes você não sabe o caminho que vai seguir. O orientador vai falar, corrija aqui, corrija ali. Você vai fazer algumas vezes, vai apagar algumas vezes. Isso é normal. Se alguém viveu isso e se sentiu, meu Deus, eu sou o cocô do cavalo do bandido porque meu orientador corrigiu tudo isso, é normal. Porque faz parte do processo de ensino-aprendizagem dentro da formação do mestrado, doutorado, da iniciação e por aí vai. Tudo bem? Aos meus que estão assistindo e aqueles que um dia desejarem ser orientados por mim, isso vai acontecer com muita frequência. A gente vai mudar de ideia algumas vezes, mas vai dar certo, sempre dá. Mas isso é um planejamento, o que eu coloco em cada um. E eu vou fazendo isso naturalmente, sem a rigidez do perfeccionismo, do que eu tenho que impressionar. Eu oriento, inclusive, que antes de vocês começarem a buscar dos outros autores, façam um rascunho do jeito que vier à mente. Professor, eu não consigo fazer o rascunho. Grave um áudio para você mesma e depois escuta, ou para você mesmo. Olha, eu quero falar na introdução isso. Porque às vezes falar é mais fácil que escrever. Aí depois do que você falou, transforma isso num planejamento. Estrutura isso em tópicos. Ok? Eu tenho um plano para cada um dos itens. Só que isso não é suficiente. Aí eu vou preencher o meu plano com conteúdo. E aqui, como Danúbia falou, eu vou precisar ler, porque eu vou precisar transformar aquilo que eu li nas minhas palavras. Pessoal, tomem muito cuidado com o uso da inteligência artificial para escrever. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem um estilo de escrita e é dela. É totalmente diferente do estilo de escrita de cada um de nós aqui. Se eu bater o olho, muitas vezes eu sei na hora que foi escrito por inteligência artificial. Porque existe um estilo da escrita da inteligência artificial. E essa semana a CAPES lançou um documento com possibilidades, mas também com sanções para trabalhos que forem publicados, escritos, publicados com o uso da inteligência artificial, principalmente para quem é bolsista. Então, e para os orientadores, né? Estejam atentos a isso. Busquem, utilizem a inteligência artificial, ela é ótima, ajuda muito, mas com sabedoria, moderação e ética. Ok? O conteúdo do texto, ele precisa passar pelo seu processo, vou usar a palavra de Danúbia de novo, de transformação. Eu preciso ler, eu preciso me apropriar daquele conteúdo e eu preciso reescrever ele de outra forma. Sila se manifestou aí eu vou usar, eu nunca vou esquecer que um dia ele falou assim, ela falava comigo, só mergulha mais profundo, Silas. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo, que a gente vai lá para o referencial teórico, que a gente precisa se apropriar, a gente precisa ter uma escrita que sai do campo da superficialidade e que explora mais o tema.
Então, esse conteúdo, ele vai se tornando mais profundo, menos superficial, quanto mais você tiver domínio sobre ele, quanto mais você lê a respeito dele. E aí vocês podem dizer assim, mas professora, nem dá tempo da gente ler tanto. E aqui eu também vou dizer algo para vocês. Da mesma forma que a escrita é um método, a leitura é um hábito. Quanto mais você lê, mais fácil vai ficando de ler. Se no início você gasta 2 dias para ler um artigo dentro das suas demandas, depois de 1 mês, 2 meses fazendo isso, você consegue ler um artigo, às vezes em 1 hora, às vezes em 30 minutos. Porque você já consegue identificar quais são as informações importantes daquele artigo que você quer usar no seu trabalho. Então, é hábito. E esse hábito, ele faz toda a diferença no material que você vai produzir. Então, só recapitulando, sei o formato, fiz o planejamento da escrita, busquei o conteúdo para preencher esse planejamento, vou organizar as minhas ideias. Então, vou agora fazer o que a gente chama de refinamento. De fato, aquilo que eu pensei em termos de conteúdo, na sequência que eu pensei, que eu planejei, faz sentido? Era assim que os artigos estavam apresentando? Ou eu quero mudar alguma coisa? É um momento em que eu faço um stop e revisito o que eu já fiz para saber, não, é a partir daqui que eu vou seguir. E é a partir daí que você vai construir de fato o seu referencial, é a partir daí que você de fato vai se apropriar do seu tema e fazer a escrita do seu material. Depois que você constrói isso, aí você tem de fato o trabalho escrito e você vai para a última parte, que é a revisão. E essa é uma parte que poucas pessoas fazem. Até porque eu costumo dizer que trabalhos científicos, eles não têm fim, eles têm prazo. Porque enquanto a gente tiver tempo para revisar eles, ou para fazer, ou para melhorar, a gente vai usando esse tempo. Até o dia que fala assim, não, tem um prazo de defesa, tem um prazo de submissão, tem um prazo de qualificação. Aí a gente finaliza. Eu tenho tentado, gente, juro, com todas as forças, melhorar isso em mim com os meus orientandos. Eu ainda não consegui, estou na expectativa de que os mais recentes aí a gente consiga não trabalhar com esse prazo apertado e ter condição de fazer esse processo de revisitar o texto. Por que que isso é importante? Porque quando a gente começa a escrever o projeto, para quem está começando agora no mestrado, no doutorado, você começa a escrever, você e o seu orientador, a sua orientadora tem uma ideia. À medida que você vai caminhando, essa ideia vai sendo aperfeiçoada, sendo redefinida, às vezes os objetivos vão sendo redefinidos e você vai seguindo. Só que você não volta para ajustar o que você fez lá no início, não faz essa revisão. E aí na hora da qualha, ou na hora da defesa, isso fica claro. A ideia era essa, mas no meio do caminho mudou. Por quê? Porque não teve tempo de fazer a revisão. E na escrita essa revisão é importante. E não é a revisão do orientador. Às vezes eu percebo que os estudantes ficam dependendo de que eu olhe e fale assim, tá certo ou tá errado. Não, vocês precisam ser críticos para reler o seu texto e falar assim, não tá coerente, tá? Tem alguma coisa estranha aqui. Às vezes pedir para um colega que está colaborando ou que está estudando uma coisa muito parecida com a sua e nos grupos de pesquisa isso é possível. Você fala assim, dá uma lida nesse meu material, faz sentido para você? Você acha que está em ordem? Essa parte de revisão também ajuda a amadurecer a escrita científica. Tanto se você fizer para o seu colega, quanto se o seu colega fizer para você. É um exercício de habilidade mesmo em ler o trabalho e conseguir compreender o trabalho. E por que é legal a gente ter a visão do outro? Porque quando a gente está escrevendo, quando a gente está dentro do nosso trabalho, a gente não consegue enxergar.
às vezes nem o orientador consegue enxergar. Por isso as bancas, para que alguém de fora consiga apontar e falar assim, aqui você poderia ter feito assim, aqui você poderia ter feito assado, aqui seria melhor se você fizesse desse jeito. É para esse objetivo as bancas, tanto que não tenham medo de bancas em que o orientador, em que a banca ela é questionadora. Não queiram ela, porque se essa banca te questionar e você conseguir suprir o que ela está apontando, na sua defesa vai ser chuchu beleza. E esse é o último passo da escrita, é quando eu já escrevi e eu volto, como se eu fizesse essa curva de volta. Eu volto conferindo tudo para ver se eu contemplei o referencial, as ideias, o conteúdo, o que eu tinha como plano e o formato que me é exigido. Então, em linhas muito gerais, essa imagem ela sintetiza aquilo que eu fui mostrando para vocês e que são suportes, são ajudas na hora da escrita. Eu acho que de tudo que eu falei, a única coisa que eu não falei, que eu deixaria de dica para vocês, que é algo que eu faço para mim, assim, na hora que eu estou escrevendo, é abrir um documento em um Word que eu chamo de rascunho, mas que poderia ser, por exemplo, fichamentos, se vocês quiserem chamar. Mas é um documento que eu vou colocando ali, tipo, as minhas ideias. À medida que eu vou lendo, eu coloco o nome do artigo que eu li e eu sintetizo com as minhas palavras aquilo que ele quis dizer. Às vezes eu coloco assim, voltar e olhar o artigo tal para colocar no parágrafo tal. É um rascunho. Mas ele é muito útil porque o rascunho ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ter ordem, ele não precisa ser engessado e ele é algo seu. Me ajuda muito. E é uma dica que eu tô dando para vocês. Fiquem à vontade, assim, talvez ajude vocês, talvez não, enfim. Acho que foi o único item na prática que eu não falei. E é isso, assim, que eu queria trazer. Vou encerrar aqui a apresentação e agora eu vou abrir para que vocês me perguntem o que... Ou comentem, né, se fez sentido, se ajudou, enfim. Passo aí a palavra para vocês. Ou quem quiser escrever no chat também. Silas colocou aqui que esse aprofundamento custou muito para ele, mas que funcionou a dica. Para quem está aqui, Silas foi meu estudante de mestrado e hoje ele é estudante de doutorado da USP, tá, gente? Um orgulho. Obrigada, Joelma. Ninguém tem pergunta? A primeira vez que eu vi essas marcaçõezinhas na lateral do meu trabalho, eu fiquei sem entender nada. Eu falei, gente, o que é isso? Como é que eu vou fazer para compreender? Fiquei uns 2 dias, ó, que eu lia, relia e não entendia o que era que eu tinha que fazer com a lateral. Eu estava lá explicadinho, reveja o parágrafo tal, mude tal coisa. Ai, meu Deus. Agora, gente, eu fiz o que Maria falou. Antes de iniciar a escrita, eu li em média, acho que 16 a 18 artigos. 16 a 18 artigos, para tentar iniciar aquilo que ela queria. E foi um vai e volta que deu trabalho, mas valeu a pena. Até eu mudar em cima de hora, foi maravilhoso, porque deixa a gente com adrenalina a mil e a vontade de fazer mais rápido para ver a coisa acontecer. Depois que a gente apresenta, é maravilhoso, mas até chegar o momento... Mas essa dica aí é boa da gente fazer esse rascunho. Apesar que eu não sigo basicamente a regra dela, porque eu acabo me perdendo, mas eu também uso como marca-texto e geralmente coloco embaixo do que eu preciso rever. E a aula é sempre maravilhosa, viu, Maria? Você sempre arrasa. Ontem você deu um show, ó, gente, vai lá na live que ela deu ontem, foi maravilhosa.
Daqui a pouco, quem chegou agora, daqui a pouco vai aprender a lavar pratos também. Obrigada, Mônica. O que Mônica trouxe aí, eu acho que é muito comum. E às vezes quem está começando acaba ficando angustiado, né? Com esse vai e volta que acontece no início, com essa indefinição que às vezes o tema não está muito fechado. Às vezes as pessoas perguntam assim: você vai pesquisar o quê? Aí ainda não sei, ainda estou definindo. Mas isso é um processo, gente. A escrita, esse ciclo da escrita que eu coloquei aqui e o que eu fui mostrando para vocês, entendam, é um processo. E vocês vão amadurecendo à medida que vocês vão escrevendo, que vocês vão lendo, que o orientador vai também construindo junto, porque muitas vezes os estudantes acham que o orientador já tem todas as respostas prontas e a gente não tem. A gente constrói junto, né? Exceto às vezes quando o orientador já tem um projeto totalmente pronto e o estudante vai conduzir aquele projeto que já está pronto. Nunca é meu caso. Eu sempre gosto de tentar trazer um projeto para uma característica dos meus estudantes. Então, isso faz com que eu tenha que construir junto com o estudante. E esse movimento aí que Mônica falou, ele é natural. Essas correções, né, que Tati colocou, é natural. Isso faz parte. Inclusive, se eu fosse vocês, eu gostaria que o orientador fizesse isso, porque num primeiro momento assusta, mas depois dá segurança de saber que alguém olhou, viu e que você está no caminho certo. E eu posso dizer que eu aprendi isso com a minha orientadora. A minha orientadora, ela é assim, né? Ela é cuidadosa, ela é zelosa e ela sempre fazia esse questionamento do por que você está falando isso, qual é a relação disso com aquilo. E essas questões, elas me faziam refletir e pensar assim, como que eu poderia melhorar a minha escrita e etc. Então, se você está começando agora, saiba que esse processo, ele é normal e ele é natural. E acontece com você e com praticamente todos os estudantes que vão estar, né, fazendo. O importante é você não querer ser perfeito, o importante é você não travar diante das correções. É não entender que, por exemplo, você é você, o seu trabalho é o seu trabalho, porque tem estudante que começa a confundir. Não, se o orientador está falando mal do meu trabalho, está falando mal de mim. Não, gente, pelo amor de Deus. Você é você, o seu trabalho é o seu trabalho. E o objetivo do orientador é fazer com que você se desenvolva nisso aí. Então, tenham isso em mente, tá? E tem uma parte muito importante, gente, que eu só vim compreender depois, acho que de umas 2 falas de Maria. E quando ela foi bem clara, ela disse que todas as vezes que ela corrigia, ela me dizia que eu precisava viver o meu trabalho. Que enquanto eu não sentisse que era o meu trabalho, enquanto eu não vivesse aquilo que eu estava fazendo, não ia dar certo. E realmente funcionou a partir do momento que eu passei a viver o meu trabalho, a sentir meu trabalho real como uma experiência minha, dividida com ela, porque nada foi feito sozinho e nada vai ser feito sozinho. Então, a partir do momento que eu passei a viver meu trabalho, a realizar o trabalho com a identidade minha, dentro do tema que a gente desenvolveu, foi aí que a coisa veio funcionar. Foi a primeira vez que ela me disse: sua escrita está excelente. É maravilhoso ouvir isso. Porque a gente tem certeza que a gente está chegando no caminho certo. Mesmo que lá na frente a gente passe por mais correções, mas é quando a gente realmente consegue entender que a gente chegou aonde a gente precisa levar o projeto. Muito legal, Mônica, o que você falou, essa recordação. E isso tem a ver até com um ponto que eu chamei a atenção de vocês do GPT. E com o reforço que eu fiz de você se apropriar do seu tema.
E é você. Não escrevam pensando assim, eu vou escrever para o que eu acho que o meu orientador quer. Não. É você, nessa parte de construção do referencial teórico, entenda que você está escrevendo para aprender, inclusive. Para se apropriar do seu tema. E o que Mônica está dizendo é que, na época, eu lembro que aconteceu, é que enquanto o seu trabalho é algo distante, tipo, não é palpável, ele não é seu, você não se apropria dele no sentido de buscar o conhecimento que é necessário, tirar as dúvidas que são necessárias, entender a metodologia que é necessária, ele é um objeto distante. Mas a partir do momento que você fala assim, não, esse aqui é o meu projeto, ele faz sentido para mim, eu consigo trazer a minha identidade para dentro dele, à medida que você vai escrevendo com as suas palavras, ele vai ganhando a sua identidade e você vai se empoderando dele. E isso é quando a mágica acontece. Os estudantes que conseguirem ter esse nível de relacionamento mesmo com a pesquisa que vai estar conduzindo, vai viver um processo de construção do mestrado muito mais fluida e muito mais significativa. E aqui eu vou usar seu exemplo, Silas, porque eu acho que ele cabe aqui, né? Eu não converso com o Silas faz um tempo, assim, para entender como é que tá o doutorado, mas eu tenho certeza, no meu coração, que ele é muito mais apaixonado pelo projeto de pesquisa que ele deve estar estudando agora do que quando ele fez o mestrado. E ele não deixou nada a desejar no mestrado, que fique claro. Mas por quê? Porque o que ele está estudando agora é o que ele vive na profissão dele. Ele está estudando sobre UTI, sobre fisioterapia na UTI, que é o que ele faz, é o dia a dia dele. Diferente do que a gente fez no mestrado. Foi a minha experiência. Quando eu fiz meu mestrado e doutorado, eu vivia as minhas pesquisas. Inclusive, as duas pesquisas, tanto do mestrado quanto do doutorado, elas foram feitas para responder uma demanda que o ambiente onde eu trabalhava precisava. É o que mais ou menos eu penso que vai acontecer com alguns dos projetos dos estudantes que eu estou conduzindo, porque é uma realidade deles, eles vivem isso. Carol trabalha com yoga, o projeto dela é sobre yoga, então ela vai falar sobre o que ela vive. É muito mais fácil eu falar sobre o que eu vivo, sobre o que eu conheço, do que quando eu falo de forma abstrata. Nem todos os projetos podem ser assim, porque às vezes o estudante ele cai num projeto que já está em andamento, ele cai num projeto que já tem dados coletados, e aí o desafio é o estudante buscar o conhecimento para se empoderar, né, desse projeto de pesquisa. Se você tem a oportunidade de construir um projeto do zero com o seu orientador ou para tentar um processo seletivo, minha dica é: traga ele para aquilo que você vive, traga ele para te trazer uma resposta que você quer ter. Então, hoje, por exemplo, como orientadora, a Mônica falou da live, é porque eu tenho um propósito mesmo. Eu quero traduzir o conhecimento científico que eu tenho hoje dentro da área de saúde do trabalhador para mulheres trabalhadoras. Ou para as pessoas que trabalham da minha realidade. Então, por exemplo, para professores, técnicos universitários, para estudantes, que é a realidade de vocês. Então, eu tenho 2 caminhos na pesquisa, 2 grupos, mulheres e pessoas que estão no ambiente universitário. Então, todas as pesquisas que os meus estudantes fazem respondem, por exemplo, a uma inquietação que eu gostaria de levar para essas pessoas. Mas eu utilizo da experiência deles, da vivência deles para isso. E isso torna a coisa um pouco melhor, eu diria. Para mim, torna ótimo, porque eu, de fato, sou apaixonada quando o estudante consegue chegar no lugar que um dia eu pensei. Eu falei assim, ele consegue, pelas habilidades que ele tem, ele vai conseguir chegar aqui. Quando ele chega, eu falo, meu trabalho foi concluído. E eu acho que é essa vontade, sabe, essa paixão, essa aderência com o tema muda o processo do mestrado, do doutorado, da iniciação, que às vezes é pesado mesmo, às vezes é adoecedor mesmo. Então a gente tem que ter o cuidado de também pensar isso. Mas foi só um parênteses, tá, gente? Voltando aqui. Que mais?
Tem mais algum comentário ou pergunta que vocês gostariam de fazer? Silas, eu tenho uma pergunta para você. O que você está vendo no doutorado? Nessas linhas, né, de escrita, de metodologia, é diferente do que você viu, por exemplo, no mestrado, no nosso grupo de estudos? Estou falando da base, não do tema. Ou você acha que é parecido, que a gente está próximo do que você vê lá, enfim? Ó, eu vou dizer sobre o feedback que eu tive recente. Eu escrevi um material, mandei para a minha orientadora, e aí a resposta dela foi justamente uma resposta que eu demorei muito de ter para a senhora. Foi: a escrita está ótima, está muito bem trabalhado, está um texto aprofundado. Quando a resposta veio aprofundada, eu falei: agora sim! Então, assim, foi de fato uma experiência bem desafiadora, porque de fato me tirou da zona de conforto. Me tirou da zona de conforto. E saúde do trabalhador nunca foi algo muito distante de mim. Mas, de fato, entrar na saúde do trabalhador e entrar também nos métodos que a gente acabou desenvolvendo foi bastante desafiador. Mas hoje eu vejo o quanto esses desafios, enfrentar esses desafios, contribuíram. Porque hoje em dia a escrita, ela consegue, outro termo, a leitura da minha escrita é mais fluida, e eu tenho conseguido. Agora, sim, a questão de direcionamento não está diferente. Muito bom. Não está diferente, sabe? Acontece que acaba que o foco é diferente. O foco é diferente, mas o método não. Porque, como a senhora falou, é método. Escrever é método. É claro que a gente tem assim, uma diferença de como que o orientador gosta de uma coisa, como o orientador gosta de outra coisa, mas, no final das contas, o método é o mesmo. Principalmente estratégias como essa estratégia de funil, ela é uma estratégia muito didática e muito boa de você se aprofundar no seu tema e você, de fato, conseguir construir um conhecimento durante esse ciclo. Muito bom. Obrigada, viu? Mais alguém, gente? Eu vou fazer um pedido para vocês. Eu pedi pro... Cícero, você conseguiu fazer a lista de frequência para colocar aqui? Deixa eu só ver aqui, pessoal, porque pela lista de frequência depois a gente consegue emitir um certificado para vocês. Caso ele não consiga, eu vou fazer um pedido. Quem é do Nesp depois pode falar lá no Nesp. E quem não é, que entrou pelo Instagram, entre em contato novamente com a gente e fala: olha, eu participei, e eu tô vendo aqui os nomes, e aí o Cícero depois faz esse documento para vocês, tá bom? Pode ser assim? Beleza, gente. Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. Essa aula eu vou tentar subir ela para o YouTube. Vamos divulgar o link também lá pelo Instagram do Nesp. E aí, se de repente fez sentido para você e você tem algum colega que você acha que também poderia fazer sentido para ele, compartilhem. Esse é o nosso objetivo, né? Uma aula gratuita que tem um conteúdo que pode ajudar outras pessoas. Então, fiquem à vontade para compartilhar, para divulgar aí o nosso trabalho, tá bom? Um abraço, uma ótima noite para todos. Daqui 2 semanas, deixa eu só dizer o dia para vocês direitinho. A gente vai ter o próximo tema,
ele é uma continuidade do que eu falei hoje, que é a submissão do projeto para o Comitê de Ética. Vai ser no dia 9 de abril, no mesmo horário, de 8 às 9h30. Vai ser com a professora Renata e com a secretária do Comitê de Ética, tá bom? Espero vocês por lá. Tchau, tchau. Tchau.